integridade cerebral da pessoa quando ela tem 14 anos, quer ser levada a sério dando aula de história e tá usando um lacinho na cabeça e um suéter cor-de-rosa. A vida é assim. Enfim, nossa, foi muito Elias agora. Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos responder uma revisão para nono ano. Para nono ano porque eu acho que vai servir para outras séries depois, mas eu digo, o assunto é do nono ano, sobre Revolução Russa. Revolução Russa é um assunto que eu amo, eu já postei um vídeo aqui sobre Revolução Russa, assistam, eu vou deixar o link no final do vídeo. E eu espero que isso ajude vocês. Hoje eu vou tentar não falar muito da minha opinião pessoal, porque eu tenho muita opinião pra falar sobre a Revolução Russa, e outro dia a gente faz um vídeo melhor. Essas perguntas são de uma revisão passada pra mim pelo professor Elias, do canal História em Loco, que é meu professor de História. Então, eu tô respondendo especificamente pro pessoal da minha sala ver, mas eu acho que isso pode ajudar em prova de nono ano no geral, sobre História, sobre Revolução Russa. Então é isso, vamos começar? Vem! Assim, dessa velocidade maravilhosa que tá dando pra entender absolutamente tudo que eu tô falando, porque eu tenho inglês daqui a 2 horas e eu preciso gravar esse negócio e, se possível, editar, e o YouTube não colabora, a câmera não colabora, o editor não colabora, nada colabora, e eu tenho que gravar a porcaria do vídeo mesmo assim. Quais líderes disputaram o poder após a morte de Lenin e qual a divergência principal entre estes líderes? Stalin e Trotsky. Eu já gravei um vídeo sobre isso, eu não sei se quando este vídeo chegar ao canal, o outro vídeo do qual eu estou falando no momento, já vai ter chegado ao canal. Mas se não, enfim, depois eu vou postar um vídeo que fala um pouquinho melhor sobre isso. Mas Stalin e Trotsky foram as pessoas que disputaram o poder depois da morte de Lenin. A maior diferença entre o Trotsky e o Stalin em relação a teses, a ideias, é que Trotsky acreditava que a Rússia não poderia sobreviver como um país socialista se estivesse sozinho, ou seja, ele queria internacionalizar a revolução, criando o que seria a revolução permanente. E Stalin acreditava que a revolução deveria primeiro ser consolidada na Rússia, para depois ser internacionalizada e chegar a outros países. E foi a ele atribuído o lema socialismo em um país só. Deixando claro, foi Stalin que ganhou essa competição porque ele era secretário do partido, secretário-geral do partido, e por meio de alguns movimentos políticos ele conseguiu tirar o Trotsky do partido e depois do país. Depois Trotsky foi assassinado, dizem a mando dele, no México, quando estava exilado. 2. O que eram os planos quinquenais implementados no governo do Stalin? Os planos quinquenais foram uma maneira de planificar a economia do Estado que foram implementadas por Stalin. Era uma forma de definir as prioridades econômicas, que foi a NEP, Nova Política Econômica. A NEP foi, basicamente, um modelo econômico adotado por Lenin depois da Guerra Civil Russa, porque durante a Guerra Civil a economia russa foi devastada. Milhares de pessoas morriam de fome, enfim. E estavam tendo problemas econômicos na Rússia desde então. Então foi adotada a NEP, que tinha, digamos assim, era uma mistura meio socialista e meio capitalista, porque eles se abriram para o capitalismo em alguns pontos. Eles permitiram a entrada de capital estrangeiro em forma de empréstimos e investimentos. Eles estimularam a criação de pequenas e médias empresas privadas com trabalho assalariado. Então, eles meio que abriram alguns pontos do socialismo radical para a entrada de um capitalismo em termos econômicos. Isso não acompanhou uma mudança política, porque na política o socialismo ficou ainda mais severo, houve uma ditadura. Então, basicamente, a Nova Política Econômica, ou NEP, as duas são a mesma coisa, se cair na prova, significa que foi uma política que Lenin estava usando durante um determinado período para ver se conseguia reerguer a economia russa depois de um período bem complicado. Isso ajudou bastante a indústria a crescer, mas em termos de agricultura e comércio, continuou mal das pernas. Então, não deu muito certo. Eu já disse, Revolução Russa foi só... Não era pra ter acontecido. Mas enfim, depois a gente fala disso. Outro dia que eu tiver mais tempo.
Caracterize a guerra civil da Revolução, caracterizando os grupos representados pelo Exército Vermelho e Exército Branco. O Exército Branco era um exército que foi criado depois da queda do czarismo, composto por monarquistas, liberais e mencheviques, e com apoio das potências capitalistas Estados Unidos, Inglaterra e Japão. Foi formado esse Exército Branco. Em oposição ao Exército Branco, existiu o Exército Vermelho, que veio da Guarda Vermelha e era comandado por Lev Trotsky. E essas duas forças opostas, que lutavam por lados diferentes os bolcheviques, que eram as pessoas que formavam o Exército Vermelho, estavam no momento no meio da Revolução Bolchevique. Eles estavam ganhando, vamos dizer assim. E eles eram bem radicais e tal. Os mencheviques eram um pouco mais moderados, os monarquistas queriam a volta do czar e os liberais eram políticos. Liberais? Ou políticos não. Tinham uma opinião política liberal. Então, né? Uma coisa não batia com a outra. Liberalismo e tal, não dá certo. Então, por causa dessa diferença ideológica, aconteceu uma guerra civil na Rússia de 1918 a 1921 entre essas duas forças, Exército Branco e Exército Vermelho. O Exército Branco, inclusive, tentou... houveram planos dentro do Exército Branco para o resgate do czar e da família enquanto eles estavam presos em Tobolsk e Ipatiev. Infelizmente não deu certo, mas, de novo, é outra questão para debater com mais tempo. 5. Qual a diferença entre as revoluções de fevereiro e outubro? Acontece que a Revolução de Fevereiro, que é a primeira fase da Revolução Russa, teve caráter menchevique. Foi liderada por mencheviques e instituiu o governo provisório, que era liderado por Alexander Kerensky, que era um advogado que representava os mencheviques e tinha representado os mencheviques inclusive na Duma, que é o parlamento que tinha sido criado e dissolvido várias vezes durante a época do czar Nicolau II. E a Revolução de Outubro foi um golpe dentro do golpe, na verdade. Porque se você considerar a Revolução Russa como um golpe, pois é, né? Houve um golpe dentro do golpe, houve uma revolução contra a revolução, porque a Revolução de Outubro teve caráter bolchevique e foi para derrubar os mencheviques. Então foram revolucionários tentando Oi, tudo bom? Foram revolucionários tentando derrubar revolucionários que tinham derrubado o czar. Nenhum dos dois lados, nem os mencheviques, nem os bolcheviques, nem os de fevereiro, nem os de outubro, queriam a volta do czar, mas disputaram pelo poder. Quem entrou primeiro no poder foram os mencheviques e depois vieram os bolcheviques que tiraram os mencheviques do poder. Então, basicamente, a diferença é que a Revolução de Fevereiro teve caráter menchevique e a de outubro caráter bolchevique. Depois eu vou passar o vídeo sobre a Revolução Russa, que tem todos esses conceitos mais explicados, porque hoje, eu já disse, eu tô correndo. 6. O que foi o Tratado de Brest-Litovsk e o que foi tão importante e por que foi tão importante no contexto do governo de Lenin? O Tratado de Brest-Litovsk foi basicamente uma paz em separado para a Rússia, porque Lenin, quando entrou no poder, primeira coisa que ele fez, primeira coisa não, né, modo de falar, mas enfim, ele correu para tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Isso tinha causado insatisfação contra o governo provisório, o governo menchevique, porque o povo queria sair da Primeira Guerra Mundial e o governo menchevique se manteve na Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques queriam sair da Primeira Guerra Mundial e foi com a assinatura desse Tratado de Brest-Litovsk, que era uma paz em separado entre Rússia e Alemanha, que a Rússia saiu da guerra. E foi uma das primeiras coisas realmente importantes que Lenin fez em seu governo, porque era isso que o povo vinha pedindo há muito tempo e possivelmente, se não fosse isso, haveria uma insatisfação ainda maior, as coisas continuariam a se deteriorar. Que pareceu muito bom, queria muito ver o Lenin ser fuck, mas enfim. 7. O que eram as teses de abril de Lenin e qual era o slogan? As teses de abril é porque Lenin voltou do exílio em abril de 1917. A Revolução de Fevereiro, de caráter menchevique, tinha acontecido em fevereiro de 1917. Em abril de 1917, Lenin retorna à Rússia e começa a pregar que o governo provisório deveria ser derrubado, principalmente por conta da permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Ele começa e
como a situação estava ficando muito difícil por conta da Primeira Guerra Mundial, essas ideias vão começando a ganhar popularidade. E vão, até que em um determinado momento, em outubro, eles conseguem tomar o poder. E o slogan era todo o poder para os sovietes, que eram organizações... Eu já tenho um vídeo explicando isso, depois eu vou postar. Todo o poder para os sovietes era o lema das teses de abril. Mas também algumas pessoas consideram paz, terra e pão, porque eram os 3 pilares das teses de abril. Paz era a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, terra, a reforma agrária e pão, comida para todos. 8. Por que o governo de Kerensky enfraqueceu e qual foi a principal medida não adotada por ele que gerou esse enfraquecimento? A medida que Lenin não adotou... Oh meu Deus, eu tô meio confusa. Revolucionários estão dançando na minha cabeça. Enfim, agora eu fiquei imaginando Lenin e Kerensky dançando juntos. Seria um negócio bem engraçado. Tá, vamos lá. Kerensky, eu adoro Kerensky, apesar dele ser revolucionário, mas ele é uma pessoa muito boa, o Nicolau e ele ficaram bem amigos. Mas enfim, Kerensky não tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial e isso era o que o povo vinha pedindo. O fato dele ter mantido a Rússia na Primeira Guerra Mundial continuou a gerar uma insatisfação muito grande com o povo, o que permitiu uma maior aceitação para as teses de abril de Lenin e mais tarde deu uma porta de entrada para uma revolução de caráter bolchevique, para um golpe dentro do golpe. Pois é, então foi basicamente a não retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial que enfraqueceu a liderança do Kerensky. 9. Cite as ideias principais da teoria de Karl Marx que inspirou a Revolução Russa. Possivelmente, quem tem o mínimo interesse por política, ou até por algum tipo de movimento, tipo feminismo, não estou dando minha posição no momento, com certeza já ouviu a expressão marxismo cultural. E isso vem de Karl Marx, que criou o socialismo, o comunismo, enfim. É basicamente, vamos colocar aqui, esquerda. Era uma teoria de que a história era movida por um embate entre classes e que na sociedade capitalista em que nós vivemos seria um embate entre o proletariado e a burguesia. E que ninguém deveria ser superior a ninguém, que isso deveria acabar, que deveria ser instituído o socialismo, que seria basicamente a estatização de tudo, ninguém ter nada privatizado, tudo ser coletivo, entendeu? Pois é, basicamente isso. 10. Qual o papel do Estado na teoria de Karl Marx? O papel do Estado no marxismo é basicamente de que tudo deveria passar para a mão do Estado, que nada deveria ser privatizado, que... É isso, tipo, as empresas, as terras, tudo deveria ser Estado, não deveria ser nada meu, seu, deveria ser de todos. 11. O que foi a Revolução de 1905 e por que é chamada de ensaio geral? A Revolução de 1905 foi sim um ensaio geral. Foi um ensaio geral de um golpe, de uma traição. Você não vai falar disso, você não vai falar disso, você não vai falar disso, você não tem tempo pra isso, querida. Outro dia você faz isso, tá bom? Tá bom. Enfim. A Rebelião Popular de 1905 foi basicamente o seguinte. Dadas as condições difíceis do povo russo naquele momento, foi feito um abaixo-assinado, um manifesto, pedindo algumas coisas ao czar. Acontece que eles não queriam que outra pessoa recebesse o manifesto, senão o czar. E eles organizaram uma passeata até o palácio para entregar para o czar em um domingo. Aí acontece que o czar não estava no palácio nesse dia. Tentaram avisar, mas eles não deram ouvidos. E eles se recusaram a entregar para qualquer outra pessoa senão o czar. E foram marchar para o palácio onde o czar não estava para entregar o manifesto. Então, chegando lá, depois de algumas situações que não cabe citar aqui, depois eu faço uma explicação melhor sobre isso, um destacamento de cossacos que estavam em frente ao palácio teve de abrir fogo contra a multidão e muita gente morreu. A partir disso, houve uma revolta imensa, foi uma situação muito complicada. E aí começou a explodir, a pipocar por aqui. A Rússia inteira ficou empolvorosa. Vamos fazer um manifesto, uma manifestação, greve, blá, 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 blá. E deu nisso.
Chamam de ensaio geral porque foi uma primeira tentativa de revolução. Não veio com toda aquela força da Revolução de 1917, mas veio e já foi mais ou menos um treino para a população. Não sei se está dando para entender muito bem, mas é basicamente tipo assim... As manifestações de 2013 foram um ensaio geral pro impeachment da Dilma, mais ou menos isso, entendeu? Acho que assim dá pra fazer o link. Olha só que pessoa linda, a Ana Luísa me mandou uma mensagem dizendo assim: tô atrapalhando a gravação? Provavelmente. Sim, você tá. Mas não tem problema. Ou melhor, tem. Dá oi pra câmera. Tô te gravando. Vamos ver se ela me responde. Enfim. Vamos voltar para as perguntas. O que eram os sovietes? Os sovietes eram basicamente conselhos com deputados eleitos pelo povo por soldados, operários, camponeses, enfim, que se organizavam e tinham tendências esquerdistas, tendências socialistas. Esses eram os sovietes e... basicamente. 13. Pesquise o que é Narodnik. Narodniks, ou populistas russos, eram membros das elites da Rússia, mas elites urbanas, que, inspirados pelo romantismo, inspirados por Rousseau e tal, aderiram ao socialismo agrário e almejavam a volta da vida no campo, esse tipo de coisa. Basicamente, eles tiveram um período de maior força durante as décadas de 1860 e 1870. Eu sei que eles são burros. Aquela. Não precisa decorar isso pra prova, não. Acho que não vão pedir se eles eram burros ou inteligentes. 14. Quais eram as diferenças entre os bolcheviques e os mencheviques, especialmente em relação aos projetos de ambos? Bolcheviques e mencheviques foram dois grupos que surgiram dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, que era um partido que foi criado e depois de um tempo perseguido, foi um dos primeiros partidos socialistas que surgiu na Rússia, se não me engano, o primeiro partido socialista que surgiu na Rússia. E dentro desse partido existiam algumas divergências que se materializaram em forma de bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques são as pessoas que acreditavam nas teses de Lenin e os mencheviques as pessoas que acreditavam nas teses de Martov. Lenin queria uma revolução puramente socialista, com uma base proletária e vinda de um partido forte, disciplinado e seletivo, assim, com pessoas mais... que eles escolhessem quem entrava e quem não entrava no partido. Martov esperava uma revolução de caráter burguês e que eles conseguissem um poder político, influência, entrando em maioria no parlamento e conseguindo chegar ao socialismo por via eleitoral. E foi aí que começou a divergência. Houve uma briga e depois uma votação e Lenin ganhou com um negócio muito apertado, uma diferença mínima. E aí as pessoas que acreditavam nas teses de Lenin, que foram as pessoas que votaram em Lenin, ficaram conhecidas como bolcheviques, que significa majoritários em russo. E as pessoas do lado do Martov ficaram como mencheviques, que é minoritários em russo. 15. O que foi o Domingo Sangrento? Eu já expliquei basicamente o que foi o Domingo Sangrento, eu só esqueci de citar o nome. Domingo Sangrento foi aquele episódio que deu origem à Revolução Popular de 1905. Foi aquele domingo em que os cossacos abriram fogo contra os manifestantes e muita gente morreu. E aí ele ficou conhecido como Domingo Sangrento. 16. O que foi a revolta do encouraçado Potmekin? Eu não sei se pronuncia assim. Eu tenho certeza, na verdade, que não pronuncia assim. Só que eu tô com muito pouco tempo pra ir pesquisar como é que pesquisa. Pesquisar como é que fala. Então vai ficar assim. Potmekin. Enfim. Revolta do encouraçado Potmekin foi uma revolta de marinheiros no meio dessas revoltas de 1905 que tocou na questão dos castigos corporais e da fome que vinham acontecendo na Marinha Czarista. E foi basicamente isso. Foi reprimida, mas foi a revolta mais famosa no meio dessa revolução de 1905. 17. O que foi o comunismo de guerra? Comunismo de guerra foi o tipo de medida de governo e tal, foi o tipo de política adotada por Lenin durante a Guerra Civil de 1918 a 1921.
e se baseava basicamente na manutenção de uma rigidez muito grande no controle da produção agrária, da produção industrial, do comércio, da economia no geral. Era muito rígido. Lenin ficava segurando no cabresto a economia durante essa época. 18. Quais as principais medidas do governo de Lenin? Vamos lá, vocês sabem, ou talvez não saibam, se alguém aí estiver me assistindo e não me conhecer pessoalmente, que eu tenho um ódio, uma raiva do Lenin. Eu acho que nada que ele fez foi bom. Mas vamos lá, né? A gente fala e outro dia eu dou minha opinião sobre isso. A primeira coisa importante que ele fez foi a proposição de paz aos alemães. Nós já falamos sobre o Tratado de Brest-Litovsk. E foi, eu acho que a primeira coisa realmente importante que ele fez, sair da Primeira Guerra Mundial com a Rússia. Depois cabe citar o confisco das terras da família real, da nobreza, da igreja e a distribuição disso para os camponeses, para a população. A estatização da economia, tudo, bancos, terras, transporte, indústrias, tudo foi para o Estado. Acabou a propriedade privada na Rússia. E o estabelecimento de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Eu fiz um texto tão grande sobre isso, vocês não têm noção. Só que no dia que a gente estava corrigindo, eu acho que tinha só 16 minutos pra gente corrigir. Então, eu não tive a oportunidade de ler meu texto. Mas eu fiz um texto tão grande sobre essas medidas, especialmente sobre essa última dos direitos. Vocês não têm noção de tudo que eu falei. Outro dia eu leio aqui. Então, foi basicamente isso. Se vocês quiserem ver melhor neocolonialismo e Primeira Guerra Mundial, eu tenho 2 revisões prontas sobre o assunto e eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no final do vídeo. Eu creio que o professor Elias também tenha vários vídeos sobre o assunto. Vou deixar o link do canal dele para vocês na descrição. Assistam os vídeos dele, que eu acho que vai colaborar bastante, porque é um professor falando e eu sou só uma aluna entusiasta desse tipo de coisa, mas só uma aluna. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Eu ainda vou postar um vídeo sobre a Revolução Russa. E é isso. Então, um beijo. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui nos comentários. E eu vou tentar ao máximo responder pra vocês. Então, foi isso. Bye!